Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago dois exercícios de raciocínio lógico, ambos da banca VUNESP do ano de 2019 e ambos da Prefeitura de Campinas, São Paulo. Essas questões que eu vou ver com você hoje, elas dizem respeito ao tema verdade e mentira do raciocínio lógico. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: em uma ilha, ou os nativos pertencem à tribo dos mentirosos, sempre mentem, ou pertencem à tribo dos honestos, sempre dizem a verdade. Caminhando pela ilha, encontrei 5 nativos e soube por uma pessoa da tribo dos honestos que seus nomes eram Akin, Babu, Garay, Cume e Simba. Eles se apresentaram da seguinte maneira. Akin disse: "Bem-vindo, Cume e Simba são da minha tribo." Babu disse: "Bem-vindo, amanhã é feriado." Já Garay falou: "Bem-vindo, Akin é da minha tribo." Cume falou: "Bem-vindo, não temos feriados nessa ilha." E por fim, Simba disse: "Bem-vindo, Garay é mentiroso." E segue a questão. Entre esses 5 nativos, 2 são mentirosos e seus nomes são. E aí vem 5 alternativas com 2 nomes cada um, e a questão está pedindo para você encontrar os 2 nativos que são mentirosos. Então são 2 nativos que mentem, são mentirosos, e 3 nativos honestos, que sempre dizem a verdade. A estratégia para resolver essa questão pode ser resumida em uma palavra: chute. É isso mesmo que você ouviu. Por incrível que possa parecer, chute é a melhor maneira para resolver essa questão. Mas óbvio, não pode ser qualquer chute, porque aí você pode dar um chute muito ruim e vai demorar muito para resolver a questão. Então como que você tem que pensar para começar com um chute razoavelmente bom? Você tem que identificar na questão se tem algum dos sujeitos que acusa o outro de algo. Isso sempre não, mas é muito comum em várias questões desse tipo ter pelo menos um dos sujeitos que diz que o outro é mentiroso. Você vai olhar para essa pessoa que falou isso e você vai dar um chute sobre ela ser a mentirosa, a pessoa mentirosa, ou ser a pessoa honesta. Olha só. Dentre aqueles personagens que estão ali, o Simba, o último ali que falou, ele disse o seguinte: "Bem-vindo, Garay é mentiroso." Então o Simba está acusando o Garay de ser mentiroso. Por essa razão, é exatamente por Simba que eu vou começar. O que eu vou chutar? Vou chutar se ele é honesto ou se ele é mentiroso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome de cada um deles numa coluna. Eu vou chutar que Simba é mentiroso. Vou circular aqui, eu vou colocar M de mentiroso, vou circular para não esquecer que isso aqui é só um chute. Pode ser que o meu chute não seja o correto. Vamos ver o que acontece a partir dessa suposição, de que Simba é mentiroso. Bom, se Simba é mentiroso, o que ele diz, obviamente, é mentira. E o que ele diz? Que Garay é mentiroso. Então Garay não é mentiroso, Garay é honesto. Vou colocar H aqui na linha de Garay, e ele é honesto. Se ele é honesto, ele diz a verdade. E o que ele diz? Que Akin é da minha tribo. Akin é da tribo de Garay, ou seja, Akin é honesto. Sendo honesto, Akin diz a verdade. E o que diz o Akin? Que Cume e Simba são da minha tribo. Ora, a tribo do Akin é a tribo dos honestos, porque ele diz a verdade. E ele está dizendo que Cume e Simba são da tribo dele. Então, Cume e Simba são honestos. Vou colocar aqui H para Cume, e aí eu deveria colocar H para Simba. Opa, aqui apareceu uma contradição. Eu parti da suposição de que Simba é mentiroso e cheguei à conclusão de que ele é honesto. Uma contradição. Isso significa que aquele chute que eu dei não foi bom. O chute de que Simba é mentiroso não foi um bom chute. Bom, mas ele é mentiroso ou honesto. Então, como ele não é mentiroso, resta só a possibilidade de ele ser honesto. Vamos ver o que acontece a partir disso, então, para descobrir quem são os 2 mentirosos aí nesse grupo de nativos. Olha só, se o Simba é honesto, e eu já sei que ele diz a verdade. E o que ele diz é que Garay é mentiroso. Então, de fato, Garay é mentiroso. Sendo mentiroso, o que ele está dizendo é mentira. E o que ele diz é: Akin é da minha tribo. Ou seja, ele está dizendo que Akin é da tribo dos mentirosos.
mas ele mente. Assim eu posso concluir que o Akin é da tribo dos honestos, e o que ele diz então é verdade. O que o Akin fala? Que Kumi e Simba são da minha tribo, da tribo dos honestos. Então Kumi é honesto e Simba é honesto. Já tinha concluído que Simba é honesto, então tudo bem, não houve nenhum tipo de contradição. Todas as informações já foram utilizadas aqui. Aí você pode se perguntar, mas e o Babu? Não tem nenhuma informação sobre ele. Aí você vai para aquela informação que tem lá no final da questão que diz o seguinte: entre esses 5 nativos, 2 são mentirosos. E seus nomes são... É o que você tem que descobrir, mas enfim, 2 são mentirosos. Um deles está aqui, é o Garai. Todos os outros 3, dos quais eu obtive alguma informação, são honestos. Então só resta a possibilidade de Babu ser mentiroso. E aqui está a resposta da questão. Os 2 mentirosos são Babu e Garai, o que corresponde à alternativa D da questão. Então a resposta é a alternativa D, certo? Essa questão nós utilizamos esse método de começar com chute. Eu expliquei para você qual o critério que deve ser utilizado para começar o chute, que é ver quem acusa alguém de ser mentiroso, e aí a gente resolveu essa questão. Mas eu quero ver uma outra questão agora com você para te mostrar que nem sempre essa estratégia pode ser utilizada. Aqui ela foi utilizada porque obviamente tem alguém que acusa outro, mas tem algumas questões de verdade e mentira em que não há ninguém acusando um outro sujeito do enunciado. Então o que eu vou fazer agora é ver um exemplo para você de uma situação assim, que também é da Banca Vunesp, também é de 2019, da Prefeitura de Campinas. Essa questão diz o seguinte: um grupo é formado por 5 garotos e sabe-se que suas idades podem ser 11 ou 12 ou 15 anos. Esses garotos sabem a própria idade e sabem as idades dos outros. Os garotos foram questionados sobre a soma das suas idades, a soma das idades dos 5 garotos, e eles responderam respectivamente. Primeiro garoto, 57 anos, segundo garoto respondeu 58 anos, o terceiro 59, o quarto 60 anos e o último, quinto, respondeu que a soma das idades deles é 61 anos. Sabendo-se que quem tem 12 anos mentiu na resposta e quem não tem 12 anos disse a verdade, a soma das idades desses 5 garotos em anos é, e aí seguem 5 alternativas, cada uma delas representando o que disse cada garoto. Primeira observação, note que nessa questão não tem ninguém acusando ninguém de ser mentiroso. Então não dá para utilizar a estratégia que foi utilizada na questão anterior. Segunda observação, note que cada idade ali, 57 anos, 58, 59, 60, 61, são idades diferentes. Isso significa que cada garoto diz uma idade diferente, que portanto um deles está dizendo a verdade e todos os outros 4 estão mentindo. Bem, qual a informação que ele dá? Que quem está mentindo tem 12 anos. Então eu já sei que 4 garotos têm 12 anos. Então a soma das idades dos garotos que estão mentindo é 12 vezes 4. 12 a idade de cada garoto que está mentindo, vezes 4 o número de garotos que está mentindo, 48. Então até o momento, considerando os garotos que estão mentindo, a soma das idades é 48 anos. Bom, mas um dos garotos diz a verdade. E segundo o enunciado da questão, quem diz a verdade ou tem 11 anos ou tem 15 anos. Vamos fazer a suposição de que quem está falando a verdade tem 15 anos. Então a soma das idades dos garotos seria 48 mais 15. Observe que aqui eu estou chutando. Sempre nas questões de verdade e mentira, em algum momento você vai ter que dar um chute. Eu estou chutando que quem está dizendo a verdade tem 15 anos. Vamos ver o que acontece. 48 mais 15, 63. Agora, se você olhar nas alternativas, você vê que não tem nenhuma alternativa dizendo que a soma das idades dos garotos é 63 anos. Então aquele chute de que a idade do garoto que está dizendo a verdade é 15 anos não foi um bom chute. Não tem problema, só resta uma possibilidade, de que ele tem 11 anos. Então a soma das idades deles vai ser 48 mais 11, 59, o que corresponde à alternativa C, que é a alternativa correta. Certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro para você, que te ajude a resolver outros exercícios semelhantes, porque é muito comum
questões de verdade e mentira nas provas de raciocínio lógico dos concursos públicos, tá bom? Então, se você gostou, você pode se inscrever no canal, pode compartilhar, ativar o sininho, porque vão vir muitas outras questões de raciocínio lógico por aí. Bons estudos e um abraço!